Boa noite. O Brasileiras.org de hoje vai falar sobre o papel da nova equipe econômica no próximo mandato da presidenta reeleita, Dilma Rousseff. Na semana passada foram confirmados Joaquim Levy como novo ministro da Fazenda e o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, como ministro do Planejamento. E Alexandre Tombini, atual presidente do Banco Central, continuará no cargo. São convidados do programa hoje o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Fernando Nogueira da Costa, o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, e o professor Leonardo Weller, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E também contamos com a colaboração do jornalista Dima Soldi, que vai selecionar as perguntas enviadas pelos internautas através do portal brasiliana.org. Nesse primeiro bloco, vamos discutir um pouco essa escolha de diferentes perfis para compor essa nova equipe econômica. Alguns analistas acham que vai ser reeditado aquela dupla Maria Henrique Simons e João Paulo dos Reis Veloso, do tempo militar, né? Um tratando do desenvolvimento, o outro tratando da macroeconomia, até de forma, às vezes, um pouco conflitante. Professor Fernando, qual é a sua avaliação? Vai ser isso ou vai ser um entrosamento maior do que aquele binômio daquela época? Eu acredito que vai haver maior coordenação entre os instrumentos político-econômicos. Eu vejo esse governo, desde 2003, com a hegemonia do Partido dos Trabalhadores, um partido de origem trabalhista, através de um conceito europeu, onde as grandes classes produtoras estão representadas. Então, eu vejo esses três ministros, cada qual tem uma representação. O Tombini é um funcionário público, concursado do Banco Central, carreira do Banco Central. O Joaquim Levy já foi um servidor público, já demonstrou, tem experiência de governo, já trabalhou no primeiro mandato. E o Nelson Barbosa tem uma visão mais estratégica, mais de planejamento. E eu acho que eles vão coordenar. Agora, o próprio fato de ter também sido nomeado em conjunto, né, a Cátia Abreu, como representante da Confederação Nacional da Agricultura, o Armando Monteiro como um ex-presidente da Conselho Nacional da Indústria, mostram que as grandes corporações, eu diria que o Joaquim Levy, que até pela passagem dele no Bradesco, representando as finanças, essa visão de neocorporativismo, para não receber vetos à política econômica no Congresso, eu acho que foi conduzido de uma forma habilidosa, tanto pela Dilma como pelo Lula. André, e o mercado como é que analisa? Vai ter conflito ou pode esperar aí uma coordenação entre os dois ministérios? Bem, na verdade, eu concordo, né, o que o Fernando colocou, assim, não são os dois, são os três, né? Eu acho que o Conselho Monetário Nacional, nesse segundo mandato da Dilma, ganha um outro peso, né? Porque no primeiro mandato você tinha Miro Belchior, que era uma figura muito apagada, enfim, não aparecia tanto. Você tinha o Alexandre Tombini, que era um neófito, né? Entrou ali na primeira vez, né? E o Manteiga, que era já o ministro mais longévo, enfim, hoje a gente tem uma estrutura dentro do Conselho Monetário Nacional que parece mais coesa, talvez até por essas questões mesmo, né? Esse neocorporativismo que você coloca, eu não saberia apontar, mas já aponta uma mudança na comunicação muito importante. Eu achei muito interessante, por exemplo, no dia que eles foram anunciados juntos, os três leram o statement deles, né? Eles falaram juntos, né? Então parece que tem um grau de entendimento entre eles muito melhor. Isso para o mercado financeiro é fundamental. Por que é fundamental? Porque isso daí estabilizou as expectativas de longo prazo no país. Isso tem um efeito importante, né? As taxas de juros longas caíram, né? O mercado financeiro brasileiro estava louco para jogar isso para baixo, não tinha desculpa, arranjou desculpa porque precisava. Eu acho que a presidente acerta nessa composição, em alguma medida, porque o grande problema da Dilma, ela tem que admitir isso, foi a incapacidade dela de fazer o investimento subir, né? Nos 4 anos dela, né, todos os componentes do PIB subiram. O investimento foi o único que caiu em termos absolutos, caiu o investimento. Então, quando você faz uma ancora de expectativa a longo prazo e cai os juros mais longos, isso pode, em tese, gerar mais investimento no momento presente. Mas o desafio é grande, né? Se fosse só os nossos problemas, estavam fáceis, né? A gente tem muito problema lá fora, né, que ainda está sendo, vamos dizer, mitigado. Leonardo, e essa questão dos problemas externos, mais a questão das contas externas também, esses conflitos de prioridades aí, como é que você está vendo? Eu acho a tendência no Brasil é que o Brasil tenha contas comerciais positivas. Se olhar historicamente, esse é o padrão. Na década de 90 a gente não teve isso por causa do real, na década de 70 não tivemos isso por causa dos investimentos na Petrobras, na época do Geisel.
a gente voltar a ter um déficit comercial muito preocupante, que mostra que há um impacto, sim, da inflação nas contas externas, e isso entra num círculo vicioso, porque a inflação piora a competitividade, que piora as contas externas, com isso há uma tendência ao enfraquecimento do real, que por sua vez aumenta a inflação. Eu acho que é necessário quebrar esse ciclo vicioso. O Levi e o próprio Nelson Barbosa, eles colocam que tem que romper esse vício aí dos juros e do câmbio. Você acredita que eles terão condições? Os sinais emitidos até agora permitem apostar nisso ou ainda é muito cedo? O ciclo vicioso seria para não desvalorizar, aumentar os juros. Aumentar os juros, com isso aprecia o câmbio e você fica preso à armadilha do câmbio. Né? A saída seria uma saída fiscal. Se na equação, se você tiver um retorno do superávit primário, que nós já tínhamos e não temos mais, isso faz com que a capacidade do mercado de aceitar juros mais baixos e a demanda agregada interna fica um pouco mais sob controle, esse trade-off juros e câmbio melhora. Certamente a entrada do Joaquim Levy mostra que há um entendimento nesse sentido. Agora, complementando o que você falou, o André falou, no meu entendimento, a entrada do Joaquim Levy não é uma correção. Acho que há um entendimento dentro do governo, isso transpassa de um fracasso da política econômica de levantar o investimento. O compromisso da Dilma, quando entrou no governo, há 4 anos atrás, é aumentar a taxa de investimento para algo em torno parecido com México, Chile, 20, 22, e caiu. A taxa de juros praticada para a empresa pelo BNDES é abaixo da inflação, há incentivos fiscais que efetivamente não funcionaram. FT de investimento, né, já enganchando, eu acho que a gente viveu ao longo desses 20 anos de Plano Real um processo de queda constante da taxa de juros que chegou, na minha opinião, num patamar onde o mercado financeiro entrou quase um choque anafilático. Né? As taxas de juros praticadas são historicamente tão baixas no Brasil hoje em dia que o risco percebido sobre o Brasil criou esse sentimento de que não valeria a pena coisa do tipo. Por que eu aponto isso? Né? O investimento estrangeiro direto sempre continua no mesmo patamar muito elevado. Você pega investimento em bolsa, sabe que não é bem em bolsa, na verdade é só para fazer o carry trade, ele entra aqui, na verdade é só para pegar juro, na verdade, né? Mas continua com alguns os parâmetros positivos, mas nós brasileiros, ao olharmos o país, não reconhecemos isso. E aí eu acho que muito da personalidade da presidente de enfrentamento criou esse processo de deterioração. Quando você fala da questão da parte fiscal, para consertar isso daí, tem razão, acho que talvez alguns excessos foram feitos. Mas o que eu vejo no grosso do mundo, né, assim, tipo, na maioria dos países, é que ninguém está respeitando exatamente, né, esses pudores fiscalistas, né? De novo, eu acho que é um problema o processo de que... Eu vou colocar dessa forma só para provocar o pessoal da Unicamp, né, um pouco assim, mas é a questão da queda da taxa de juros, né? Quando você pega o Keynes, não é um processo quantitativo, mas qualitativo, né? Eu acho que teve uma leitura muito dura da queda da taxa de juros que gerou esse processo não bem sucedido, né? Não, tudo bem. Bom, aceitando a provocação, eu faria algumas observações, porque eu acho que o debate sobre conjuntura no Brasil se perdeu muito nesse período eleitoral. Houve uma eleição muito longa, foi muito além desse ano 2004, começou praticamente há 2 anos a campanha com uma base no alarmismo, um terrorismo econômico. Tá? E muita coisa foi deturpada. Muita coisa positiva que foi efetuada nesse primeiro mandato da Dilma foi apresentado mal, foi comunicado mal, tanto por parte do governo e com má vontade por parte de uma imprensa oposicionista. Então, algumas coisas que os economistas precisam qualificar. Até assim, dar como pronto e acabado que a taxa de investimento caiu. Você sabe, quando você faz a taxa de investimento, a formação bruto do capital fixo, em termos de indicadores reais, um motivo é que barateou muito o investimento no Brasil. Paradoxalmente. Por quê? Porque houve uma apreciação da moeda nacional no período, a importação de máquinas e equipamentos tornou-se mais barato, junto com a desoneração fiscal. Então, quando você contabiliza, quer dizer, em termos nominais, é um resultado muito distinto de quando você coloca em termos reais.
Sabe? Concorda com isso? Parece ter uma hipótese interessante. É, eu queria eu ver os tenho números uma evidência hora, mas disso. eu acho Olha, interessante olha, a hipótese. E eu digo o seguinte, a primeira vez que quem me chamou atenção sobre isso foi o Nelson Barbosa. Porque eu acho um ponto positivo que ele agora foi para o governo e ele tem perfeita Olha, noção disso. essa questão da contabilidade, eu lembro nos anos 80, até um debate entre o Fábio Jambiati e o Luciano Coutinho, que eu estava mediando. Daí falava, como é que foi Porto Primavera? Porto Primavera era para ter custado 1 bi, custou 10 bi. Como que entra... Não, porque a ideia dos anos 90, precisamos voltar aos níveis de investimento dos anos 80. Daí como é que é Porto Primavera? Era para custar 1 bi, custou 10 bi, não gerou 1 quilowatt nos anos 80. Como foi contabilizado? Como investimento. Então, digamos, Mas ele chegou a fazer as contas para... Fez a conta, eu tenho aqui eu não posso apresentar, mas existe um gráfico, a curva em termos de indicadores reais, você chega a quase a 20% do PIB. Sabe? E a tendência 2021. Depois eu posso enviar. E nominais em termos bem mais baratos. Mas então deveria Bem ter mais subido quando o real depreciou no último ano, por exemplo. Que não é o que aconteceu. Mas a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: com esse pacote de obras públicas, o Brasil está construindo a 4ª maior hidrelétrica do mundo. Né? Deu andamento a várias obras públicas de construção de transporte, de rodovias sendo duplicadas e tal. A própria construção civil também. As obras públicas dos estádios da Copa. Teve uma série de indicadores que era se pegar a formação bruta do capital fixo ao aumentar e você vê nas contas nacionais, você não vê. Eu vou só dar uma coisa. Eu fui chefe do departamento de contas nacionais do IBGE. E a formação bruta do capital fixo é muito precária. Contabilidade, estatística mesmo. O termômetro é muito precário. Porque é uma mistura quase meio a meio entre indicadores de construção civil e algumas máquinas de equipamentos. Tudo através de PLOCs, sabe? Tá. Eu acho que essa contabilização, essa metodologia, o termômetro está meio equivocado, Fernando, é de esperar. Mas o ponto principal que eu acho é o seguinte, a minha tese é o seguinte: foi montada uma engenharia financeira que foi o início, como você falou, quando os juros caiu, a engenharia financeira começou a funcionar, que era captar recursos via debêntures, via letras financeiras, que geraria fund até para o próprio BNDES, para não ficar dependente do Tesouro Nacional. Mas aí, subitamente, voltou o arremesso contra a inflação. E houve a retomada da alta da taxa de juros, né, com uma pressão muito grande da mídia a retomar. E com isso, esse desenho que estava indo muito bem, a captação via debêntures estava crescente, ficou em segundo plano. E eu acho que se daqui a 2 anos, eu vejo um período de transição agora por causa dos indicadores fiscais deterioraram de fato, mas daqui a 2 anos você pode retomar essa engenharia financeira, que mudou-se a regra da poupança, viu-se que é possível cair a taxa de juros para 7,25, gerar instrumentos alternativos. Então, existe um desenho, sabe? Não foi, parece assim, o primeiro mandato foi um período só de estagnação. Não, houve um novo desenho institucional no mercado financeiro, uma nova forma de financiamento, usando operações que já mais típicas de mercado de capitais, inclusive. Então, eu vejo uma perspectiva de retomada disso. Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Dima Soldi. Lembrando que o programa é ao vivo. Você ainda pode enviar sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Dima. Boa noite a todos. Marco Farias, de São Paulo, capital, pergunta se essa nova equipe econômica terá mais autonomia. O que você acha, Leonardo? Eu acredito que sim. Você não põe um lugar como um sujeito como o Joaquim Levy no Ministério pensando em demiti-lo. O custo de demiti-lo é muito grande. Então, a capacidade do Joaquim Levy de fazer o que acha que é certo, a despeito de interferências, apesar de discutir com a presidente, com certeza, mas eu acho que é muito diferente do Manteiga. Uma questão ainda em aberto, que há indicadores, mas ainda aberto dessa nova composição, é o papel do Nelson Barbosa. Nelson Barbosa teve um desempenho muito bom nos governos Lula, no começo do governo Dilma. Na crise, né? Na crise ele saiu numa hora boa, me parece. Mas em 2008 a 2010 Sim. ele foi o estrategista. Sim, ele saiu numa hora boa, ele demonstrou que politicamente é um sujeito muito forte. Agora ele vai para um ministério historicamente esvaziado. O Ministério do Planejamento foi criado na década de 60 e o primeiro ministro do Planejamento foi ninguém mais do que o Celso Furtado.
E depois tivemos nome de peso, Delfim foi ministro, Reis Veloso, você comentou. E de um tempo para cá... Roberto Campos foi. Roberto Campos foi. Logo depois de Celso Furtado. De um tempo para cá, o Ministério virou um ministério mais da conta, né? O Ministério então, um pouco burocrático. A presidente já anunciou transferir para o Ministério todas uma série de obras. E principalmente o planejamento integrado. Sim, isso é muito importante. Um indicador que parece muito positivo. Botar um sujeito como Nelson Barbosa, com a experiência e capacidade que ele tem, pensar em longo prazo, e o Joaquim Levy pensar na questão fiscal, separar esses dois vetores é muito importante. A questão é se de fato o Ministério do Planejamento vai ser um ministério quase tão forte como o da Fazenda, o que era, efetivamente era. Então, eu gostaria. Eu também criar uma polêmica, talvez, mas eu acho que os ministros não vão ter mais autonomia, eles vão ser mais coordenados. É isso. Eles vão atuar de maneira mais conjunta, como você disse. A presidente, desde a apresentação. Eu acho que a Dilma teve uma experiência, e nós tivemos isso, que a gente esteve no governo Lula, que é o ministro da Fazenda, de certa forma, se digladiando com o Banco Central, sabe? Isso significa, na prática, não é indivíduos. É uma política fiscal descoordenada com a política monetária. É a política de juros descoordenada com a política de crédito. Então, é uma maneira de fazer a brasileira, que eu acho que é uma jabuticaba, quer dizer, quando aperta o freio no Banco Central, os bancos públicos aceleram de maneira seletiva, o crédito seletivo. Só que isso agora vai ser de maneira coordenada no tempo. É relevante assim, quer dizer, a prioridade para ser política fiscal, mas coordenada com política cambial, com política monetária. Aí, cumpridas as etapas, os três juntos, eu acho que voltará à etapa do criar as condições para um crescimento sustentável. Eu vejo o governo, só para encerrar esse ponto, eu vejo o governo Dilma como um governo de transição. Assim como eu vejo o próximo governo, eu vejo assim que o Brasil tem um futuro em 2022, um bicentenário, de se tornar uma economia com independência econômica. Então, todos os investimentos que estão sendo colocados em andamentos, isso vai dar um futuro promissor. E então é saber lidar política econômica de curto prazo com essa estratégia de longo prazo. Então, eu queria perguntar para o André o seguinte, até pelos os dados que nós temos aí, é que a infraestrutura nos próximos 10 anos vai exigir investimento de R$1 trilhão de reais. No seminário que fizemos a semana passada, a BIMAC estima que só para substituir máquinas com mais de 20 anos, você tem uma demanda de 500 bilhões. E como que encaixar isso aí sem dar Quer dizer, esse espectro macroeconômico comporta investimentos dessa ordem? Bem, eu vou colocar da seguinte forma a questão. Você não consegue fazer a obra de infraestrutura se você não tiver uma infraestrutura financeira que dê conta de fazer essas obras. No fundo é isso, né? Esse processo de queda da taxa de juros que a gente viu nos últimos 20 anos, né? A gente deixou de ficar pós para ficar pré-fixado. Isso daí foi gerando mutações de forma orgânica em todo o tecido econômico. Uma das questões é essa, esses investimentos são volumosos. Agora, será que nós brasileiros temos capacidade ainda de... Estou falando de infraestrutura, gente qualificada ali na ponta para fazer as operações. Eu trabalho no mercado financeiro, eu vejo o esforço enorme que tem para uma corretora que eu trabalho. Né? A gente tem mesa de crédito privado, tem debênture, FIP, FDIC, tem uma mesa grande de secundário de debênture. Você apresenta isso para os clientes... não quer saber. Por quê? Entre outros motivos, porque a percepção a respeito da dinâmica da dívida pública é tão ruim, que a taxa de juros longo não cair. Agora, com a taxa de juros longo caindo, vai forçar o sujeito... Eu concordo com as hipóteses mais, vou colocar desse jeito, neoclássicas, nos sentidos fiscalistas, por único motivo para jogar a taxa de juros para baixo, porque não dá alternativa. É esse que é o pato, não dá alternativa. É o seguinte, o Estado, antes, o brasileiro falava, olha, a sociedade, deixa que eu invisto para vocês, não tem problema. Dá o dinheiro para cá, eu vou fazer um dash, eu mesmo coordeno esse negócio. Quando você diminui o tamanho do Estado, o sujeito que é do detentor de capital, em termos líquidos, vai ter que procurar outra coisa. Né? E é isso que esse jogo que é difícil. A respeito dos três juntos, o que é importante é o seguinte, além da coordenação, que eu acho fenomenal entre eles, né? Eu não acho que foi demérito nenhum para o Nelson Barbosa e para o planejamento, falaram que não, que isso, né? Eu acho que o Ministério do Planejamento é uma coisa incrível, porque realmente, por exemplo, quando tinha o CID, que financiava investimento para valer, o planejamento tinha um outro escopo, um outro peso, né? Você tinha dinheiro. Para você... Se é verdade que o Keynes disse, eu acho que é verdade, que o dinheiro é uma ponte entre o presente e o futuro, né? Esse futuro tem que ser construído no sentido do projeto, e é isso que o planejamento vai ter que entregar. Vamos para o primeiro intervalo em Brasilianas.org e volta já.
Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute a escolha da presidente Dilma para compor a equipe econômica do seu próximo mandato. Vamos tentar ver essa questão aí dos recursos para poder financiar os investimentos. Fernando, você comentou que você estava trabalhando numa avaliação. Qual a conclusão? Eu fiz uma pesquisa para o IPEA, somente financiamento a longo prazo, numa visão prospectiva, ver a expectativa quanto ao crescimento disso. Se o Brasil tem fontes de financiamento suficiente, e a minha resposta, diria, é positiva, sim. Eu pego uma evidência desse período recente, para você ter uma ideia, no início do governo Lula, você tinha 82% do PIB em financiamento, só que era 22% para o crédito e 60% para carregar a dívida pública, com destino ao setor público. E você muda essa relação. Hoje, essa dívida pública está em 40%, em títulos impostos do governo. E o crédito está a 57% do PIB. Então, você sobe para 97% do PIB. A pergunta que eu faço é isso: como subiu de 82 para 97, mais 15 pontos do PIB financiado? Ou seja, quando você gera crédito, você multiplica o funding, as fontes de financiamento. E aí você tem que lançar produtos financeiros adequados, você citou alguns deles, para captar esse multiplicador de renda que, simultâneo, dá um multiplicador de moeda, sabe? Então, você gera a necessidade de captação. Evidência disso, o país está financiando a quarta maior hidrelétrica do mundo de uma maneira diferente que financiou a segunda maior hidrelétrica do mundo. Foi Itaipu. A quarta é o Belo Monte e a segunda foi Itaipu. Quando financiou Itaipu, representou pelo menos 15% da dívida externa gerada nos anos 70, ligada ao financiamento da Itaipu. E agora, estamos financiando com fundo interno. O BNDES financiou mais de 80%, os fundos de pensão, sabe, os grandes, o capital mesmo privado teve uma parte, mas não se recorreu ao endividamento externo para financiar a Itaipu, numa época de crise internacional, sabe? Então, você vê que há uma possibilidade, pela primeira vez na história, de uma certa autonomia financeira, relativa, não estou falando nada de absurdo, nenhuma autarquia. Então, André, se fosse pegar o capital externo, a gente tem uma crise internacional que gera um monte de riscos aí, mas, por outro lado, cria uma capacidade ociosa aí para as máquinas, para os engenheiros e para o próprio capital internacional. De que maneira que você acha que essa crise internacional pode ser bem utilizada pelo Brasil? Olha, o dinheiro está barato, né? Grosso modo é isso que tem no mundo, né? Como se apropriar desses recursos é até um desejo revelado do Joaquim Levy, né? Ele falou que ele tem interesse, né, de atrair esse capital externo também, né? Bem, o que a gente pode fazer, né? A primeira lição de casa, né? Evitar o downgrade, né? Evitando downgrade, isso daí... Explica para o nosso telespectador. Downgrade, no fundo, é a percepção de risco, né? Então, as agências de classificação de risco dão notas para os países. Se a gente manter isso, quer dizer que isso daí garante algum fluxo para cá. Agora, esse processo de entrada de capital depende de várias outras questões domésticas. O que é importante apontar é que o Brasil está sofrendo, sim. Há um tempo atrás, né, um grupo de 164 economistas, né, cenário que não tinha crise nenhuma lá fora, sugeriu rever as planilhas, né, porque a gente está vendo a corrente do comércio mundial cair. Saiu hoje dados de novembro, de balanço comercial, teve mais de 2 bilhões de déficit, só em novembro no Brasil. Sem contar isso, você teve outros canais de contágio para a economia brasileira que são, sem dúvida nenhuma, perversos. Agora, nós, como país, estamos se reinventando, né? Eu acho que esse processo que a gente está vivendo agora é um processo difícil, árduo, e não vai ser através de lances geniais, né? Eu acho que o próximo mandato Dilma, né, vai ser macroeconomicamente muito chato, muito entediante, né? O que vai mudar o Brasil é a microeconomia, né? Alterar as relações de trabalho, tem que discutir tudo, né? Em relação ao capital externo, de novo, né? Eles estão vindo, né? E vai continuar vindo. E a apreciação quanto fica o câmbio com essa vinda? O real pode se apreciar. Todo mundo está falando, estavam falando que a Dilma, se ganhasse, é para R$3, cadê R$3? Né? Hoje a bolsa caiu 4, o câmbio subiu, o real se apreciou. A questão é o seguinte, só para o telespectador ter ideia do que eu estou falando. Tem um negócio que se chama carry trade. Você pega dinheiro barato num lugar e empresta para outro lugar que é, né, mais caro. A segunda moeda que mais pagou juros nos últimos 12 meses foi o rand sul-africano. Pagou 5,3%. O Brasil paga 11%.
É muito dinheiro. Então, quer dizer, essa diferença de taxa de juros vai continuar atraindo o Brasil, não é pela... Esse conceito de taxa de juros real, quando você pega o câmbio, a taxa de juros real é a valorização, é o comportamento do câmbio, não é o dos preços. Né? Exatamente, né? Então tem todos esses processos que podem apreciar e vai vir para o Brasil. De novo, temos uma oportunidade muito grande na mão. E aí tem que lembrar, né, que às vezes a gente fica falando tanto de economia, que a gente não está só fazendo o PIB crescer, a gente está construindo uma civilização, uma nação. Então a gente tem que entender quais são os objetivos nossos e o que a gente vai querer fazer. O Brasil avançou muito em muitos temas. Precisa fazer mais coisas? É óbvio que precisa. Agora, tem espaço para fazer isso. A presidente abriu espaço para esse diálogo. Mas os desafios são grandes. Lá fora, insisto, eu estava em reunião do Banco Central com os economistas lá, e muitos economistas sugerindo subir a taxa de juros. Subir a taxa de juros fortemente num mundo onde a taxa de juros da Alemanha é negativo, é a marcha da insensatez. Por isso que a gente vai ter que ser fiscal mesmo, concordo contigo. Né? Vai ter que ser fiscal. Subir a taxa de juros agora é brincar com um secador de cabelo dentro de uma banheira. Não faz sentido isso. E agora o presidente do Banco Central vai subir agora, vai ter reunião agora, sobe 50 pontos básicos, mas para, depois a gente vê o que faz. Vou voltar para o Fernando, só um ponto que eu acho importante, até que eu tenho sido muito crítico em relação ao Tombini. Você estava colocando aqui as desvalorizações que foram feitas nesse período, a política cambial nesse período. Eu queria que você detalhasse um pouquinho. Se destacou, praticamente não se destacou na imprensa, no debate eleitoral, mas foi realizada gradualmente, uma grande depreciação da moeda nacional, uma max-depreciação, eu diria isso. E a comparação que eu faço é o seguinte, em meados de 2011, depois do primeiro semestre, que foi um semestre de freada, quando a Dilma assumiu, a moeda nacional, a taxa de câmbio estava 1,53. Chegou a 1,53. Eu vivi na série, chegou a 1,53. E aí você pega um período agora recente, passou a 2,53, quer dizer, passou a ser R$1 a mais na cotação do dólar. Mas isso em termos percentuais significa 65% no max depreciação. Aí é interessante a comparação histórica, que quando houve uma max desvalorização cambial, foi a soma de duas max desvalorizações feitas por Delfim. Uma em dezembro de 79, 30%. Nossa, aquilo foi um desastre. E depois que a taxa de inflação passou de 70% para 110% ao ano. Aí na segunda, em fevereiro de 83, a taxa de inflação vai de 110% para 220% e fica na inércia. O ponto relevante agora, nesse regime de câmbio flexível, com uma flutuação suja, regulada pelo Banco Central, é que houve essa max depreciação de 65% e a taxa de inflação ficou dentro da meta em 6 meses. A pressão é da demanda, não é da oferta. O contágio inflacionário do câmbio para a inflação é maior quando você precisa importar mais coisas. Na época do Delfim, no auge da crise da dívida, no começo da década de 80, o Delfim fez mudanças fiscais, jogou a economia numa recessão. Foi o pior trade-off que a gente teve de inflação e recessão. E o Brasil ainda era um grande importador de petróleo, por exemplo, que estava na esteira no segundo choque do petróleo. Mas ele cometeu dois erros ali monumentais também, né? Um que foi, ele deu aquele choque lá e depois congelou a URTN para evitar o repasse. Então, ficou tudo represado. Tudo que estava em URTN a grande diferença é o seguinte, o contágio inflacionário daquela época não era da demanda, era da oferta. A gente tinha que importar petróleo, quase todo o petróleo, a maior parte era importado, teve uma desvalorização, aumentou o preço do petróleo, e isso tem impacto no custo. Agora é da demanda. O fato do contágio não ter sido tão forte é que o principal motor é a demanda. Tanto é que o setor de serviços é o que tem a inflação mais alta. Eu concordo com essa hipótese. Realmente, talvez tenha essa mudança ao longo do tempo. São outros. São outros. Daí eu acho que não tem como negar. Mas o fato é o seguinte, até o regime de câmbio, o controle de capital, os instrumentos são outros. Mas o fato concreto é que houve uma depreciação forte. Essa mudança das características forte, que mostra que a gente tem capacidade de depreciar. E hoje nós não estamos conseguindo fazer isso. É importante que o Brasil tem uma capacidade de depreciar e não tem um impacto inflacionário e tem uma depreciação real. Depreciação real é quando a moeda fica mais fraca, isso reduz os preços formados em real e em dólar e não tem uma inflação tão grande, o que aumenta a competitividade. Exatamente. Mas nesse sentido, o diferencial de juros aí, como é que deveria ser trabalhado?
Eu acho que há espaço para reduzir o diferencial de juros, com certeza. O que me pareceu que houve nos últimos anos, em que o Banco Central, com o Tobini, tentou derrubar os juros junto com o Banco do Brasil, foi uma ação coordenada. E isso não deu certo. Foram as contas fiscais que aumentaram a demanda, justamente. E com isso aumentaram a inflação. Reduzindo a taxa nominal, foi para 7,5%, se não me engano, e aumentando a inflação de 4,5% para 6%, comprimiu os juros real, aumentando a demanda, aumentou a inflação no topo da meta, e o Tobini não teve outra opção além de aumentar os juros. Se eu me lembro bem, quando houve a redução dos juros, apesar da inflação, naquele momento, julho, agosto de 2011, está acima da meta, quando o Tobini veio a público para justificar, ele falou, olha, não tem problema, porque vai ter corte no orçamento, a gente vai segurar a demanda pelo lado fiscal e aumentar a economia, aquecer a economia pelo lado monetário, que é justamente o que a gente quer para aumentar a taxa de investimento. Se isso perdurasse, a gente chegaria agora com uma taxa sustentável em um dígito, com uma inflação na meta, e com o governo fazendo superávit primário. A capacidade do Brasil crescer, se essa configuração agora fosse essa, seria enorme. Como que você aumenta o investimento das empresas? Não infraestrutura, que você tem demanda pública. Investimento que depende de demanda privada, derrubando o consumo. Eu acho que aumento do investimento depende de várias coisas. Né? Assim, os economistas mais ortodoxos olham só a taxa de juros. Os keynesianos olham mais a demanda. Eu tendo a olhar, além desses duas variáveis, também o ambiente institucional em que o país se encontra. Então, o ambiente institucional pode explicar por que, tendo demanda, você não teve investimento. Exatamente. Mas sem a demanda, como é que você... Se não bate na capacidade instalada... Não, mas veja lá, bem. o cara investe? Uma coisa é fazer uma recessão à la Delfim no começo da década de 80 e jogar a economia no buraco. A economia decresceu 6% em 2 anos, se não me engano. Outra coisa é uma economia que acabou de vir de um PIBão de 7%, jogar para o PIB potencial, que é, não sei, 2%, 3%. O PIBão veio depois de 2 PIBinhos aí da crise também, né? Teve um ajuste ali também. Né? Teve esse ajuste mesmo. É. Mas enfim, foi zero. Eu não estou dizendo... No 2009 foi zero o crescimento. Não é um choque recessivo lá Delfim. É uma redução do crescimento econômico compatível com o PIB potencial que nós temos. Aumentando o investimento, há a possibilidade de aumentar o PIB potencial de forma sustentável e aumentar o crescimento. Essa questão da crise internacional, como é que você vê o impacto no Brasil, Leonardo? A crise internacional, me parece... Houve a crise em 2008, 2009, uma crise financeira, que nos Estados Unidos essa crise financeira acabou. Não vai ter mais banco falindo, o quantitative easing lá resolveu. Teve uma crise que seguiu da dívida europeia, que também acabou. A Grécia conseguiu pegar dinheiro no mercado recentemente. O que nós estamos tendo agora, me parece que não é exatamente uma crise. É um mundo com baixo crescimento e algumas economias desenvolvidas, que não somos nós, beirando a deflação. O Japão já na deflação, a Europa, alguns lugares na deflação, os Estados Unidos nem tanto. Eu acho que o mundo vai tender a se dividir em países que crescem e países que não crescem. Os países que não crescem são os mais ricos, a tendência é haver uma convergência de renda per capita. Eu não vejo isso como crise, eu vejo como uma nova realidade, muito menos pujante do que a realidade que a gente está acostumado pós-crise. Quando a gente pega a China aí, a redução do crescimento, esse impacto em commodities, André, qual o impacto dessa redução aí das cotações de commodities na balança comercial nossa no próximo ano? É relevante, não tem como você pensar de outra forma. Eu vou colocar só 2 coisas. Uma, quando o Tobini cortou a taxa de juros em agosto de 2011, né? Ele veio com esse discurso muito bem amarrado, muito bonito, por assim dizer, né? Mas a verdade é que a Europa ia quebrar. A gente estava com o shutdown da economia norte-americana, o mundo estava virando geleia na nossa frente. E o Tobini falou, olha, acho que por bem já começou a cortar... Ele não vai admitir isso nem sob tortura, mas é isso que aconteceu. No fundo, foi isso que a gente viu. Em relação à situação mundial, é o seguinte, da forma que eu vejo, né? Estou resumindo demais a história, né? Os Estados Unidos rompeu o acordo pós-Segunda Guerra.
Qual que era o acordo pós-segunda guerra? Deixa que eu vou ser o importador de última instância. Não basta os Estados Unidos ir bem. Os Estados Unidos têm que ir muito bem para voltar a cumprir as funções que ele cumpria no mundo. O mundo está completamente desarticulado e a China está fingindo que não é com ela o problema. Ela não quer assumir é isso. Estou muito preocupado com a situação do mundo. Os Estados Unidos, bem, lá nos Estados Unidos, depois do que não tem problema fiscal. Quem dera, colocou 3,5 trilhões no sistema financeiro, né? Está fazendo os ativos subirem na marra de tudo, né? Não é à toa que os juros estão caindo para esses patamares. Na Europa, o problema é tão grave, resolveu lá a situação. Eu não consigo imaginar países que nem Espanha e Itália, que há 5 anos atrás iam acabar, eu lembro que a discussão era assim, ia acabar, pagar hoje em dia juros menores que os Estados Unidos em título de 2 anos. Tem alguma coisa fundamentalmente errada nesse mundo. europeu. Eu sei, mas é isso, mas é fundamentalmente errado. Os preços não estão comunicando a realidade ao nosso redor. É um mundo em transição, certamente. Então, mas essa super liquidez, qual é o impacto que tem nos ativos aí, especificamente na balança comercial? Por que as commodities estão caindo com essa super liquidez? Não, tem várias questões aí. Está caindo, não é nem tanto por conta da liquidez, podia até estar subindo, né? Porque no meio da crise de 2008 tinha um banco grande falando que o petróleo está $230, $300, né? Que enfim, né? Mas deixa isso para lá. Especulação com commodities, que agora, com a expectativa da elevação dos juros norte-americanos, refluiu muito. Então, porque o mundo está caindo, né? O minério de ferro, petróleo, todos estão despejando, mas porque antes especulavam com commodities. Para o Brasil foi extremamente positivo. Em termos de troca do Brasil, tinha melhorado muito. A gente não a memória no Brasil é meio curta, né? A gente se esquece que até antes das manifestações de junho de 2013, a Dilma tinha 65% de apoio, de popularidade. Quer dizer, falar que a política econômica estava um fracasso, críticas. Muitas críticas surgiram depois, por razões políticas. Então, eu vejo o seguinte, se não existe crise no mundo, eu realmente não conheço nada de crise, porque não, então, mas a imprensa internacional queixa o tempo todo de crise generalizada. Essa crise, eu acho que tem que qualificar para a gente o seguinte, não tira o fato, e aí eu concordo, né, que assim, que a gente tinha e poderia ter feito coisas melhores. O ministro Manteiga, com uma política de comunicação que achava que o processo da queda de juros de forma automática geraria investimento, criou um choque na percepção a respeito do Brasil que é inegável. Eu acho que o Manteiga vai ainda ser bem lembrado, né? Da mesma forma, eu acho que pegaram muito pesado com o Manteiga, mas a gente tem que admitir isso. Agora, como vai reverter essa percepção a respeito do Brasil? Tem 1 milhão de variáveis. Por exemplo, o próprio ministro novo, você pode mudar a percepção. Pode ajudar, assim, mas não necessariamente vai, por exemplo, ele vai ter independência, eu acho que vai ter independência. Agora, eu também não acho que o Tombini não teve independência, na minha opinião. O Tombini teve que ser presidente do Banco Central no mundo, onde rasgaram tudo que é manual. Mas ia ser um louco fazer o sistema de metas de inflação, desculpe interromper, professor, mas fazer inflation target by the book com o Fed injetando 3 milhões e meio. Acho que é importante notar a diferença de economias como Brasil, Turquia, que são economias comparativamente inflacionárias. Não precisa ir para a Argentina, para a Venezuela, acho que nós não estamos lá. E há economias que são deflacionárias. Eu acho que há teorias que funcionam em economias deflacionárias, são as keynesianas, que talvez não funcionem tão bem em economias mais inflacionárias, onde a inflação tende a subir em função da demanda. E a inflação subir em função da demanda tem um lado positivo para a sociedade também. No que você distribui renda e há um crescimento econômico, há uma inflação de demanda. A questão é como controlar isso. E como é que você sugere para controlar, Fernando? Controlar a inflação? Inflação, sim. Não, essa inflação virtuosa. Eu não acredito que inflação é só inflação demanda. No caso, até os choques mensais tiveram, foi muitas quebra de safra, alimento, né? oferta, coisa localizada. Eu não vejo nenhuma pressão de demanda. O que a gente vê é o seguinte, a política monetária passou a ter quase um domínio absoluto, né, uma exclusividade equivocada, que é dessa exclusividade um instrumento único para combater a inflação. Isso, então, toda forma de controlar a inflação via controle da demanda agregada, via política de juros monetária. E eu acho que a novidade agora é que passa a ser a política fiscal, não só para melhorar as finanças públicas, indicadores agravados, principalmente em dívida bruta, etc., mas superávit primário praticamente zerou, né? Então você vai ter um prazo, mas vai ter o apoio à política de juros, talvez aumente assim, com efeito de demonstração, meio ponto percentual amanhã, Parece razoável. amanhã,
mas depois a política fiscal começa a fazer o seu trabalho na ajuda de que são políticas de controle de demanda agregada. E não vejo muito obstáculo para, refluir a taxa de inflação, que não foi perdido o controle. Não podemos esquecer que nos últimos 10 anos, desde 2005, ficou dentro da meta. Houve um alarmismo quanto a isso, mas a taxa de inflação ficou dentro de 6,5%. Leonardo discorda aí, Leonardo? Há uma questão, por que a meta de inflação no Brasil é das mais altas do mundo? Se não me engano, a Turquia tem mais alta que a nossa. Quando foi implementado de meta de inflação na época do Fraga, começou com 6, se não me engano. Depois foi descendo, chegou a 3 alguma coisa. E depois no governo Lula se botou para 4,5. Por que a ideia era descer? Era descer para patamares internacionais. Mas se o mundo está passando por um mundo de inflação baixa, com países importantes, os Estados Unidos, a Europa, com inflação próxima de zero, e a nossa inflação muito acima disso, a única forma de nós não perdermos competitividade com esse impacto inflacionário maior do que no resto do mundo é desvalorizando. Agora, a desvalorização, apesar de no Brasil não ter um efeito contágio tão grande, tende a gerar inflação. Achar que uma inflação de 6% está bom, isso respinga em contas externas e nós estamos vendo isso agora. Não tem isso também. Vamos a mais uma pergunta enviada pelo portal brasileiras.org, selecionada pelo jornalista Dima Soud. O Marco Antônio Pinheiro, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, pergunta se houver cortes e recessão, onde a nova equipe econômica atuará? Bem, olha, assim, eu vou colocar da seguinte forma a questão, né? A gente já está desacelerado. A verdade é essa, né? O problema do governo, se esse trio de ferro do Conselho Monetário Nacional exagerar na dose, a economia embica. É um perigo seríssimo que está vendo. Por isso que eu achei muito sábio 1,2 só de superávit. Vamos tentar ver o que acontece, vamos devagar. Né? Gradual. Gradual, vamos fazer um negócio. Porque a economia já está desacelerando. Então, isso que é importante anotar. Esse processo vai ter que ser feito. Bem, a diferença de veneno para remédio é a quantidade, né? Isso daí, enfim, nada muito sofisticado. Agora, esse processo da economia brasileira a respeito de inflação, entendo, né, que persistentemente perto de 6, gera uma resistência justamente nas expectativas que não caem, né? Isso daí é discussão, toda vez que eu venho no Banco Central, todo mundo discutindo isso daí o tempo todo. Mas tem algumas questões aqui no Brasil que eu acho que é importante, já que está numa TV com essas características, que nem a TV Brasil, apontar, né? A gente está passando por um processo de ajuste do tecido econômico. Então, por exemplo, o quinto maior peso do IPCA é empregado doméstico. Empregado doméstico está subindo uma taxa de 10%. Isso daí pode parecer banal, mas não existe empregado doméstico, que nem existe no Brasil, em lugar nenhum do mundo. Né? Por exemplo, se é o relatório da Organização Internacional do Trabalho ano passado, o Brasil tem 13% de todas as domésticas do planeta. Eu queria te dizer, Icaz, que assim, acabou. Não vai ter mais isso. Está acabando. Está acabando. Tá acabando. Mas é que tá. Mas para isso acabar, tem que doer aonde? No bolso. Tem que mudar preços relativos. Também concordo. Isso tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Agora, como a gente vai fazer isso? É difícil. A presidente... Eu acho que agora, talvez, vai conseguir coordenar um pouco melhor isso, etc. e tal. Mas a mudança é muito profunda. Eu que trabalho no mercado financeiro vejo a incapacidade das pessoas lerem coisas simples da economia, né? Entender alguns sinais. Assim, por quê? Porque está um grau de desconforto muito grande. A respeito de câmbio, e aí voltando para a inflação e já encaminhando o assunto, o real, a gente vai ter que tomar cuidado. Concordo muito com o professor disso aqui, da desvalorização não ter gerado inflação. Isso daí é porque o Brasil mudou. Por que o Brasil mudou? A gente conseguiu construir uma Petrobras, a gente conseguiu construir uma indústria mais forte. A gente está crescendo, a gente está evoluindo. A gente não pode pegar isso e jogar na lata do lixo como se tudo tivesse errado. Então, se vendeu para a gente durante muito tempo uma percepção muito ruim da economia, que é decorrente de um processo eleitoral muito agressivo. Agora, o câmbio vai ter... eu tenho medo que é o seguinte, qual é essa diferença de taxa de juros? Vai a Janet Yellen, dia 17 agora, em dezembro, fala, veja bem, não vou subir os juros tão forte assim nos Estados Unidos. Isso aqui pode voltar para cá. O câmbio pode ir para 2,40, ou até menos, entendeu? Então, o Brasil está pagando muitos juros. De novo, a solução vai ter que ser fiscalista nesse sentido, e que bom que o Levi está lá. Mas ficar subindo os juros não dá mais, isso aí é um risco. Vamos para o segundo intervalo e brasileiras.org volta já.
Voltamos a apresentar o Brasilianas.org aí sobre a nova política econômica. Nós vamos começar agora, como o tempo no segundo bloco foi bem estendido aí, vamos começar com as perguntas dos telespectadores. O Marcos Nunes, do Rio de Janeiro, ele quer saber se há alguma possibilidade da nova equipe econômica colocar em prática arroxos fiscal, monetário e salarial. Bom, nós vamos ter 1 minuto e meio para a gente resolver os problemas do Brasil aí. Fernando? Eu vejo, nós vamos ter um período de transição, 2015, talvez esticando 2016. A economia vai ficar mais ou menos estagnada, mas não chegaria a um ponto de arroxo, de desemprego. Eu acho que esse é justamente o papel de coordenação da Dilma e esse é um ponto da estratégia. Mas a perspectiva médio e longo prazo, eu acho que são muito promissoras. Eu acho que o Brasil vai se tornar uma economia de petróleo. O Brasil vai ter a condição de ter um superávit estrutural no seu balanço comercial. Com isso, vai ter condição de estabilizar a taxa de câmbio. Estabilizando a taxa de câmbio, consegue colocar a taxa de inflação no patamar mais baixo. André, o Levi tem algumas matérias aí que vai ter a parte fiscal mais rígida, mas a parte creditícia ele vai flexibilizar um pouco. Qual é o resultado final dessa mistureba? Eu acho que vai ser, de novo, né, no primeiro momento, 2015, vai ser de retração, não tem jeito, isso daí vai ser realmente um ano mais difícil, né, não, acho que esse é até o objetivo, mas eu sinto que a gente vai ter uma grata surpresa. Ao longo do ano que vem, né, acho que vai ficar claro que não precisaria ser tão duro que nem a gente pode imaginar que vai ser. Eu acho que a taxa de juros pode convergir para baixo. O que é importante do momento atual que a gente está vivendo, que mesmo os mais pessimistas entendem que o momento de taxas de juros tão elevadas não volta mais. Nem o mais pessimista de todos. E isso daí vai implicar que em algum momento os gestores vão ter que ir para o risco. E aí a taxa de juros cai e a economia anda com um pouco mais folga. É um momento difícil, delicado. A presidente vai ter que saber coordenar isso daí. Agora, de forma geral, essa ponte com o futuro está estabelecida. Eu concordo, 2016 vai ter pré-sal saindo mais forte, isso daí pode dar uma bela aliviada em tudo, né? Mas é que tá, tem vários riscos, né? Tem gás de xisto nos Estados Unidos, né? Enfim, o petróleo pode cair lá embaixo, né? Mas, de forma geral, juros mais elevados que nem a gente tinha, talvez não tenha. Agora a gente vai ter que acertar a economia para suportar isso. É um desafio tanto. Leonardo, como é que você está vendo aí essa combinação para o próximo ano? Bom, o próximo ano vai ser um ano difícil, com certeza. Vai ter um ajuste fiscal. As contas fiscais de gastos são muito amarradas. Acho que é difícil cortar muito gasto. Acho que a tendência é ter um aumento de imposto ainda mais. Acho que a saída fiscal vai ser, infelizmente, por esse lado. Do ponto de vista de arroxo salarial, desemprego, acho que é importante notar que o governo contrata gente, mas quem contrata o grosso da mão de obra são as empresas. E quem decide o que vai ser pago são as empresas e os trabalhadores. Eu acho que isso é um reflexo na economia. Eu acho que não há uma chance muito grande do desemprego subir muito, porque a PEA, a população economicamente ativa, não cresce mais. Nós tivemos uma transição demográfica, quer dizer, tinha muita gente nascendo até a década de 70, 80, esse pessoal entrou no mercado de trabalho na década de 90, o desemprego era grande. Agora, a gente já tem um reflexo de 20 anos atrás, parou de ter gente nascendo, as pessoas ficam mais tempo na escola, na faculdade. Eu acho que a gente não tem um risco de ter desemprego de 2 dígitos, por exemplo. Tá. E em relação a essa questão da infraestrutura, você falou da civilização do petróleo, Fernando. A infraestrutura, você acha que deslancha agora? Eu acho que sim. Já tem as concessões em rodovia avançaram muito, que estão muito atrasadas, que precisam de revisão, em portos e também hidrovias, mas aeroportos, até em função da Copa, está praticamente em ponto final. Vão ser 920 bilhões investidos no país até 2018, a estimativa é isso, sabe? E 60% é óleo e gás. Mas você tem 20%, 200 bilhões quase, em transporte, logística, mobilidade urbana. Então está havendo investimentos muito que, como eu disse, a gente não vê muito reflexo no termômetro, na formação bruta do capital fixo. Mas tem vários processos em andamento que eu acho que vão ser consolidados agora no segundo mandato. Por isso que eu digo, eu vejo o próximo mandato como uma transição, mas a próxima década o país vai ter frutos positivos. Você tem capital disponível, você tem demanda pública. Tem capital, tem demanda, se organizou, se redesenhou as concessões.
A boa notícia, só para terminar com provocação, essa boa notícia é que o Brasil tem problema, e problema tem que resolver, né? Então isso daí abre uma frente de negócio incrível. Países, talvez, que estejam com problema de deflação, não tem tanto problema Imagina mais, que né? o Então essa coitadinho é a do boa Japão, notícia. que não tem nem investimento para Fica infraestrutura. inventando trem de super resolveram. velocidade. Já resolveram, esse é o E ponto. o entendeu? Brasil recebeu, nos 4 últimos anos, recebeu investimento direto estrangeiro de 65 bilhões de dólares a cada ano. Quer dizer, esse pessimismo que tinha aqui interno, os investidores estrangeiros não tinham. Porque a taxa aqui é muito boa, né? Pro Não, olhando pra lá. investimento direto Então, estrangeiro a taxa de retorno na aqui é boa. órbita produtiva, não É é em isso, não, capital. mas isso mesmo, a taxa é boa. Bom, brasileiras.org é isso sobre a política econômica do segundo governo Dilma. Termina por aqui. Eu agradeço a participação do professor do Instituto de Economia da Unicamp, Fernando Nogueira da Costa, do economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, e do professor Leonardo Veller, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. E também agradeço a colaboração do jornalista Dima Soldi e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasileiras.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.